pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog de leitura aqui no canal, e esse vlog é um pouco diferente. O livro que eu vou ler então é A Fantástica Vida Breve de Oscar Wilde. Ele ganhou um prêmio de ficção, tem alguns comentários bem positivos sobre a obra, mas especificamente eu escolhi esse para ler nesse vlog e durante esse mês, porque eu tava lendo essa matéria aqui de desafio do New York Times de 80 livros super interessantes e importantes. Então eu tava dando uma olhadinha na lista para ver quantos eu já teria lido, que no caso foram nenhum, para minha surpresa, eu não li nenhum desses 80 livros, então eu resolvi olhar alguns aqui da lista e escolher para eu ler. Entre os que estão na lista tem esse que eu vou ler nesse vlog, também tem A Amiga Genial, da Helena Ferrante, que muita gente fala bem. Esse Não Me Abandone Jamais, que eu já tinha interesse em fazer um tempo. Esse número 9 é justamente o que eu vou ler nesse vlog. Também tem o Ano do Pensamento Mágico, que eu já vi uma youtuber que eu acompanho falando e fiquei interessada. Pachinko também é um título que eu gostaria de ler em breve. Se não me engano, eu pesquisei esse Dentes Brancos e também parece bem interessante. O Pintacilgo, da Dona Tarte, que eu li a história secreta e gostei muito, gravei até vlog pra vocês, então é outro livro da autora que eu gostaria de ler. Também esse Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã, que por sorte também tem no Kindle Limited, assim como esse, e eu gostaria de ler, e outros da lista também, mas hoje eu vou focar então em A Fantástica Vida Breve. Eu espero gostar dele, vocês vão me acompanhar nessa leitura. Eu já escolhi também uma playlist temática para me acompanhar, vou mostrar para vocês qual é, e aí sim eu vou começar a minha leitura. É essa playlist que eu escolhi, eu já ouvi ela uma vez e gostei, então eu vou continuar com ela. Então em breve eu volto a conversar com vocês sobre essa nova leitura. No meu primeiro dia de leitura, eu consegui chegar em 22% do livro. É um livro bem diferente do que eu imaginava em questão da narrativa. O livro é dividido em partes e entre essas partes tem os capítulos. A primeira parte então é do Oscar Wilde, que é o que dá nome ao livro. E a segunda parte é da irmã dele, a irmã mais velha dele. O livro teve acontecimentos até agora, mas não muito desenvolvidos. Ambos passaram rapidamente pela vida dos dois personagens. Aqui já começa a terceira parte do livro, que eu imagino que seja de outro personagem, que eu ainda não sei qual é. Mas então eu vou conversar com vocês sobre o que aconteceu em cada parte e as coisas interessantes que eu encontrei por esse livro. Como eu disse, essa parte 1 então é do personagem principal, conta um pouco da vida dele, de como ele teve uma infância em que ele era muito popular, só que conforme ele foi crescendo, gostando de coisas nerds, engordando e outras características dele, tanto físicas quanto de personalidade, fizeram com que ele se tornasse um cara bem solitário. Os únicos amigos dele tinham experiências que ele não tinha e também sentiam vergonha de andar com ele, não só pela aparência, mas pelo jeito. Como eu disse pra vocês, ele era bem rejeitado. Além de ter essa parte dele ser um garoto gordo, ele também é um garoto dominicano e negro. Então, sempre fala aqui que ele tem a pele escura, que as pessoas se afastavam dele por causa disso. Então, tem muitas questões sociais nesse livro. Então, como eu disse pra vocês, ele era um garoto solitário, conta um pouco do período dele na escola, finaliza com ele indo pra faculdade. Fala dos amores dele, fala do quanto ele se apaixonava rapidamente e que depois ele se apaixonou por uma garota que tinha um namorado que mexia com coisas erradas e batia nela. Então também tem muito dessa questão feminina aqui. E aí a próxima parte que vai narrar dele, imagino eu, vai ser a parte da faculdade. Essa parte também imagino que vai ser mais focada no que diz do enredo, da sinopse do livro, que ele quer se tornar um escritor. Até essa primeira parte ele já escreveu alguns trabalhos, mas nenhum deles foi publicado e nenhum deles recebeu
nenhuma um tipo de crítica positiva ou negativa justamente por causa disso, mas ele escreve justamente sobre o que ele gosta, que são essas questões nerds de extraterrestres, de heróis e tudo mais. Então essa primeira parte é desse Oscar. Também conta um pouco da família dele, que teve um período bem sofrido. Essa parte é muito mais bem desenvolvida na segunda, que é sobre a irmã dele, em que ela também conta sobre a vida dela, sobre ela ter fugido de casa, algumas experiências ruins que ela teve, como a vida dela foi difícil tanto na infância quanto na adolescência, mas por outros motivos. Apesar dela ser popular, ela tem grandes problemas com a mãe dela. Elas sempre estavam brigando e se agredindo, e por isso que ela resolveu fugir de casa. Não teve uma experiência boa com isso também, porque ela foi morar na casa de um namorado que ela também não amava de verdade. Ela fez isso mais para fugir da situação. O final da parte conta em que ela foi encontrada pela mãe dela, graças ao Oscar que levou a mãe dela lá. E ela foi morar com uma avó, que aí sim ela teve um período de vida um pouco melhor, em questão de ter amor dos parentes e de também ter uma condição para poder estudar e viver de uma forma mais pacífica, diferente do que ela estava vivendo com a mãe dela. Agora, falando de outras partes interessantes do livro que não são necessariamente relacionadas ao enredo, a primeira parte do livro é essa da nota da revisão de tradução, em que fala que o livro conta a história de um afro-caribenho que tem muita relação também com o autor, e que o autor teve a ideia de manter alguns termos em espanhol, porque muitas pessoas que falavam espanhol nessa época eram obrigadas a aprender inglês de uma forma muito agressiva, porque essa era a forma delas de sobreviver, ninguém aceitava a língua delas. Essa parte de línguas sempre me interessa muito. Eu conversei sobre isso com vocês no vlog de Babel, em que também fala sobre essa questão da tradução, de como a língua faz parte da pessoa, da vivência dela, da história dela e da família dela, como essa questão de identificação da língua faz diferença na vida das pessoas e como isso acaba fazendo com que as pessoas sofram algum tipo de repressão, de discriminação, de preconceito, como elas são obrigadas a seguir a maioria, que no caso aqui é o inglês. Então fala sobre como tanto o personagem precisou aprender a falar inglês para não sofrer esse tipo de discriminação, porque ele já sofria pela sua origem e ainda ia sofrer pela sua língua, pela sua aparência, pela sua cor. Então só nessa nota de tradução aqui já dá para perceber como o autor quis passar isso pra gente de uma forma mais real. Acredito eu que com base na vida dele próprio. E aí ele passou tudo isso para o personagem principal. Como eu disse para vocês também, tem toda essa questão racial, de preconceito que os personagens sofrem. Tem a questão da figura feminina também, tanto pelas meninas que o Oscar gostava, quanto pela própria irmã dele. A questão da mãe deles também, que sofre de uma doença, do câncer no caso. Passa por isso, o jeito que ela trata os filhos dela, como ela passou a vida dela também na infância e adolescência, como tudo isso tem relação com o jeito que ela é hoje em dia e como isso influencia como ela trata a família dela, ou como a família do Oscar e da Lola, que é a irmã dele, se tratam, né, em todo esse ambiente de preconceito, de discriminação, de doença e outros temas sérios, importantes e sensíveis. E a última parte a ser dita, que aí sim tem a ver com o enredo, é que aqui é tratado como essa família toda ela é influenciada por uma maldição, entre aspas, que é bem conhecida ali na República Dominicana, onde eles vivem, que é o Fuku. Como eu disse pra vocês, é uma maldição que cai sobre as famílias, vai passando de geração em geração, e ela tá relacionada a muitas coisas ruins que podem acontecer na vida dessas pessoas. Tanto em relacionamentos amorosos, que a mãe do protagonista não teve sorte, a irmã dele também não, e agora ele também não tem sorte quanto a isso.
também relacionado a doenças, aqui no caso da mãe do Oscar, também outras relações de vida ali que sempre marcada por esse azar, por esses problemas, que é também um tema central aqui da história. Então, ao longo da história, imagino que principalmente o personagem principal vai contar sobre essas histórias da família dele relacionadas a esse problema do Fuku. Então, eu espero que algum capítulo em breve, alguma parte, seja do Oscar de novo. Como eu disse pra vocês, a primeira foi dele, a segunda foi da irmã, a terceira ainda não sei de quem vai tratar, mas parece que não é dele ainda. Então, no meu segundo dia de leitura, eu volto a conversar com vocês sobre as próximas partes, os acontecimentos e se tiveram mais reflexões interessantes sobre essas questões sociais de identidade e tudo mais que eu já falei bastante com vocês. Hoje seria o meu terceiro dia de leitura e eu ainda pretendo fazer um sprint agora à noite, mas eu vim conversar com vocês sobre o que aconteceu nas últimas páginas. Então, aquele último capítulo que eu disse pra vocês que eu não sabia de quem seria, me veio uma surpresa e era da mãe do Oscar e da Lula. Então contou, assim como os outros dois, contou sobre a história dela, que ela também teve um período muito difícil. Ela, assim como os filhos, contou esse período difícil relacionado àquele Fuku que eu conversei com vocês que tem na família. Depois, então, desse período em que teve uma narrativa bem mais sensível, já que a mãe dele sofreu muito, inclusive com a gravidez das crianças, veio um capítulo sobre um colega de quarto do Oscar, do tempo em que ele foi para a faculdade. Esse foi um dos capítulos mais interessantes, porque apesar de ter outro narrador que não o protagonista, focou mais no protagonista de um ponto de vista diferente. Então esse colega de quarto dele se tornou assim porque ele gostava da Lola, irmã do Oscar, e fez isso como um favor para ela, de ficar de olho nele. Então ele conta como era a rotina dele nessa época, como ele tentou fazer o Oscar emagrecer, ser mais saudável, ser mais ativo e acabar amadurecendo também em certos aspectos. O Oscar não deu muita importância para isso, passou por mais uma desilusão amorosa e depois de vários acontecimentos assim na vida dele, ele tentou tirar a própria vida, o que não deu certo. E é mais ou menos nesse período em que acaba a narrativa desse colega de quarto dele e começa a próxima, que também foi surpreendente, que é do avô do Oscar e da Lola. Então contou meio que o início desse Fuku da família. Esse foi bem mais difícil de ler por causa da sensibilidade da narrativa. Esse daqui, essa parte, além de tratar daqueles temas que eu falei pra vocês, de discriminação em questão de cor, de origem e tudo mais, ele trata também de um período muito difícil do território onde esse homem vivia, relacionado a uma ditadura que ocorreu por ali e como todas as pessoas sofreram com isso. Então como eu disse pra vocês, é um tema bem sensível. O autor usa um pouco do humor para falar sobre isso em certas partes, não em todas, é claro, mas o jeito que ele conta é muito realista, dá a impressão que essas pessoas viveram de verdade e que essa história foi baseada em uma história real, mesmo que eu não saiba se é a verdade, eu acho que não, mas de qualquer forma ele conta como se fosse real, porque existiram várias pessoas como essas do livro, em que sofreram tudo isso de situações que eu já conversei com vocês, inclusive essa parte da ditadura. Então eu marquei muitas partes relacionadas a isso. Foi uma leitura um pouco mais difícil para mim, porque tem esses temas muito fortes, principalmente no final, que conta os últimos anos de vida desse Abelard, em que ele foi torturado na prisão, ele temia pela família dele. Então tem todas essas partes assim, termos que eu não gostaria de falar aqui,
Inclusive nas outras narrativas também tem alguns termos de baixo calão, mas aqui no caso são termos de sofrimentos que as pessoas passavam, tipos de tortura. Então essa parte foi bem mais difícil e já fica aqui a minha dica para vocês de tomarem muito cuidado ao ler esse livro. A maioria dos livros de ficção eu acredito que tenha temas mais sensíveis e difíceis assim, só que eu já deixo aqui a minha indicação para vocês de tomem cuidado com essa leitura, porque pode ser difícil para muitas pessoas. Depois da morte dele ainda conta um pouco sobre os outros membros da família dele, sobre as filhas, sobre a esposa, sobre a amante que ele tinha também. E aqui no final já fala um pouco da última filha dele, que no caso foi a mãe do Oscar e da Lola, que já teve o capítulo dela lá atrás. Então essa é a nova parte que eu vou começar. Provavelmente aqui, como vocês podem ver, vai voltar a narrativa do Oscar, que eu disse pra vocês que eu tava bem interessada, mas já foi interessante a parte que eu li sobre aquele colega de quarto dele. Mas então eu vou continuar minha leitura a partir daqui e volto a conversar com vocês em breve sobre as próximas partes. Eu tô no último capítulo da parte 2, pelo jeito, vem a parte 3 e acaba, então eu acho que mais um dia de leitura eu já finalizo. E eu não sei se eu vou conversar com vocês quando eu terminar algumas partes específicas ou quando eu terminar o livro. Mas quando eu voltar, eu converso com vocês em onde eu estou ou se eu já terminei. Bom, pessoal, hoje foi o meu quarto e último dia de leitura. Como eu conversei com vocês, a última vez eu estava aqui nesse capítulo do Elo Perdido, antes do início da parte 3. Então eu vim conversar com vocês sobre o que aconteceu dessa parte até o final da história. Nessa parte do Elo Perdido, conta depois que o Oscar se formou na faculdade. Ele começa a dar aulas, e nesse lugar em que ele dá aulas era onde ele estudava. Tem algumas passagens interessantes de que fala que no período em que ele foi professor lá, ele percebeu que tinham mais alunos negros estudando, mas assim como os brancos, eles acabavam fazendo bullying ou tendo atos muito discriminatórios uns com os outros. Então, mais uma crítica social aqui de como as pessoas negras não respeitam as outras pessoas. Então, essa parte no início foi focada nisso, nessa vida dele. E depois, em um período de férias de verão em que ele não daria aulas, a família dele acaba convencendo ele a viajar para o lugar onde a avó dele vive, que é, entre aspas, o país de origem da família. Então eles vão até lá e aí é que começa o que aqui é chamado de Era das Trevas, onde ele se apaixona por uma moça que era vizinha da avó dele. Ela trabalhava na noite e tinha alguns namorados, inclusive um deles era um policial. E isso é que justamente o que acaba com a vida dele e faz ele ser assassinado. Então, daqui para o final da história conta esse período em que ele ficou apaixonado por ela, que ele ia visitar ela contou que esse cara poderia perseguir ele, poderia ferir ele, e isso acontece depois de um tempo. Ele é muito ferido, é levado para o mesmo lugar onde a mãe dele foi espancada também. E isso tudo tem relação com aquela maldição da família, aquele Fuku da família. E ele percebe isso em algum momento. Ele percebe que aquele local é um local de sofrimento para sua família e que é ali que o Fuku acaba ficando mais forte pela família dele. Então ele é espancado nesse mesmo lugar onde a mãe dele foi espancada enquanto estava grávida e perdeu o filho. Ele fica muito ferido e à beira da morte, mas ele consegue sobreviver. A família dele leva ele à força para onde ele vivia antes, mesmo que ele não quisesse ficar perto daquela mulher que ele amava. Mas depois ele volta e é justamente isso que condena ele. Depois então disso, essa já é a parte da última viagem. Aí no final da última viagem, para o fim da história, o narrador, que no caso que é aquele amigo que morou com ele durante um tempo, que eu conversei com vocês, ele conta que antes de morrer ele escreveu algumas cartas para a família, já tinha mandado enviar para eles depois de um tempo, além de alguns livros, alguns trabalhos que ele estava fazendo durante o tempo que ele estava vivendo naquele local.
No final da história a gente descobre que antes de morrer ele ainda conseguiu ficar com a moça que ele amava, mesmo que ela tivesse aquele namorado barra marido policial, que eles conseguiram passar um final de semana juntos e ele teve todas as coisas que ele desejava, inclusive o amor dela. Então essa parte também é bem interessante de descobrir que essa parte não foi narrada na sequência dos fatos, mas no final a gente acaba descobrindo sobre isso. A minha opinião mudou muito durante o livro desse personagem. O livro em si é interessante e, como eu disse para vocês, tem reflexões e passagens bem interessantes com várias críticas sociais. Então esse foi um ponto muito interessante. Também percebi bastante os termos em espanhol que na nota de tradução já estava lá que teria. Então foi uma coisa que me chamou a atenção. E agora eu vou conversar com vocês sobre algumas das minhas marcações e mostrar o que eu marquei por aqui para finalizar o vlog. Essa primeira marcação, por exemplo, é da nota da revisão que eu disse para vocês, que falava sobre a necessidade dos imigrantes aprenderem inglês, a necessidade deles fazerem isso e deixarem para trás um pouco da sua identidade com a sua língua nativa. Essa marcação aqui e a anterior são das superstições e do Foucault em específico, que caiu sobre a família do protagonista, que meio que levou tudo a acontecer do jeito que foi, que eu contei pra vocês. Essas duas marcações falam sobre a vida de leitor do Oscar, não só na leitura, mas também em outros aspectos como jogos e filmes, em que ele assistia muita coisa nerd, lia muita coisa nerd, e que traz muitas referências pro livro, como de maneira geral o Senhor dos Anéis, mas também tem várias outras mídias que ele citou aqui no livro. Essa é uma das partes interessantes que eu disse para vocês, que era de um capítulo em específico que falava sobre a ditadura, acho que na República Dominicana, que é onde o livro se passa na maior parte do tempo. E essa parte fala como um aluno na escola escreveu que gostaria de que o país fosse uma democracia e que parassem de ter ditadores. E depois dele ter escrito isso na escola de um modo muito particular, que ninguém tinha que saber, ele e a família dele sumiram. Então é uma parte interessante e sensível daquele capítulo que eu falei pra vocês, que dizia mais sobre a ditadura. Essa também foi uma marcação que eu queria compartilhar com vocês, falando que as coisas ruins que aconteceram, especificamente com um membro da família do Oscar, mas com a família em geral, as coisas ruins que aconteceram com eles era parte da vida e não necessariamente da maldição. Então é uma coisa que eu marquei e achei interessante por essa interpretação diferente do que pode acontecer com as pessoas. Como algumas coisas podem parecer uma maldição, no caso dessa família que acreditava tanto no Foucault, mas também de como, apesar de ter maldições, eles na maior parte das vezes se safavam disso. E isso também queria dizer que a pessoa tinha sorte, porque senão na primeira dificuldade eles já teriam sucumbido. Mas diferente disso, mesmo que seja extremamente triste todos eles passarem por tantas provações e tantas lutas durante a vida, eles saíram de uma forma ou de outra dessas lutas, uma de cada vez. Aqui mais uma marcação sobre alguns acontecimentos na época da ditadura na República Dominicana. E aqui a última marcação que eu fiz, que diz respeito a uma filha da Lola que estava usando um amuleto de proteção contra o Foucault da família, mas o narrador diz que o círculo provavelmente se romperá, ou seja, no futuro ela pode sofrer o Foucault como a família dela sofreu. E uma coisa que sempre assombrou as pessoas dessa família foi sonhar e ver o homem sem face, que tem a ver com essa maldição. Sempre que ele aparecia, alguma coisa ruim acontecia. Então também é uma coisa relacionada a esse Foucault que eu tanto conversei com vocês. Mas essa foi a minha leitura do livro. Espero que vocês tenham gostado de todos os meus comentários. Caso vocês tenham lido, comentem suas opiniões para eu saber o que vocês acharam dessa ficção. E eu acho que em breve vou ler mais algum livro desse desafio do New York Times, que vai ser muito interessante. Até breve!